Olha, você já reparou numa coisa? Enquanto a China parece construir, sei lá, cidades inteiras, redes de metrô em questão de meses, os Estados Unidos, por outro lado, parece que levam anos só para conseguir aprovar a construção de um viaduto simples. Pois é. E essa diferença, né, ela salta aos olhos. Mas as fontes que a gente analisou para essa edição sugerem que tem algo mais fundo aí. Não é só burocracia contra eficiência. Parece que a questão é: quem está definindo o futuro? São os engenheiros, com aquele foco em construir, em escalar as coisas? Ou são os advogados, mais focados em regular, em deliberar e, vamos ser sinceros, às vezes até em travar o processo todo? Hoje, aqui nesta edição especial, a gente vai dar uma olhada mais de perto nessa tensão. A ideia é entender como essa disputa de modelos, um mais tecnocrático, o outro mais jurídico, tá moldando o poder global, sabe? E também porque essa velocidade, essa escala toda do modelo chinês assusta tanto as democracias aqui no Ocidente. E claro, o que isso pode significar para o cenário mundial. Uma reflexão que, com certeza, tem ecos por aqui no Brasil também. Exatamente, essa dinâmica que a gente vê, né, no dia a dia. Construção super acelerada de um lado, processo lento, cheio de debate do outro. E isso é, na verdade, só a ponta do iceberg. É um sintoma bem visível de modelos de organização do Estado e de como o poder é exercido, que são, assim, fundamentalmente diferentes. E são justamente as raízes e as consequências desses modelos distintos que a gente vai explorar hoje, com base no material que a gente recebeu para analisar. Ótimo. Então vamos começar com essa ideia que as fontes chamam de corrida dos construtores. A metáfora central que aparece bastante nessa discussão é forte, né? De um lado, os engenheiros como símbolo dessa racionalidade tecnocrática da China. Do outro, os advogados, representando a racionalidade jurídica que parece predominar nos Estados Unidos. Não são só profissões, claro, são quase símbolos de dois modelos de poder, duas formas de pensar o Estado, a ação, e parece que há uma tensão estrutural crescente aí. É uma metáfora poderosa mesmo, porque ela captura bem a essência da coisa. O modelo chinês, como está descrito nas fontes, é de fato muito coordenado por uma elite tecnocrata. Quer dizer, tem uma presença enorme de engenheiros, de quadros com formação técnica nos altos escalões do Partido Comunista, do governo. Isso acaba moldando toda a abordagem do Estado chinês. E como é que isso se traduz na prática? Quais são as características que definem esse modelo, segundo as análises? Bom, basicamente, o que a gente vê é um planejamento centralizado muito forte. Quase uma obsessão por projetos de larga escala, infraestrutura, urbanização, tecnologia de ponta. Tem um pragmatismo muito grande, sabe? Um foco no resultado, uma disciplina quase militar na hora de executar as coisas e, o que talvez mais impressione a gente aqui no Ocidente, uma velocidade que parece até desafiar a lógica. A cultura que domina lá valoriza muito a padronização técnica, a racionalização da produção em cadeia e um planejamento estratégico que pensa em décadas, não só até a próxima eleição, entende? É quase como se o Estado funcionasse como uma gigantesca empresa de engenharia ou uma construtora, né? De certa forma, sim. A capacidade deles de mobilizar recursos, dinheiro, gente, tecnologia para atingir objetivos nacionais que foram definidos lá em cima centralmente é imensa. E o resultado visível é esse avanço que parece quase meteórico em setores que eles definem como estratégicos para o futuro do país. E os exemplos que as fontes trazem são realmente impressionantes, né? Coisa de cair o queixo, não é só prédio. A gente está falando de pontes que estão entre as maiores do mundo, complexos industriais gigantescos que brotam em poucos anos, cidades inteiras planejadas e construídas do zero para milhões de pessoas, redes de trem-bala que cortam o país e uma infraestrutura enorme de energia limpa, tipo parques eólicos e solares gigantes. É o Estado pensando e agindo em termos de projeto, escala e principalmente velocidade de implementação. Exatamente. Agora, fazendo o contraste, né? Temos o modelo norte-americano, as fontes que a gente leu destacam um dado bem interessante: a forte predominância de pessoas com formação jurídica entre os membros do Congresso, no judiciário e até na alta burocracia federal.
E isso não é um acaso, sabe? Reflete algo bem estrutural na cultura política e institucional dos Estados Unidos. Uma cultura que, então, confia mais na lei, no processo, do que talvez num plano técnico de execução rápida. Precisamente. Existe uma confiança, assim, fundamental na solução de conflitos e na organização da sociedade através de quê? De decisões jurídicas, contratos super complexos, longas negociações no legislativo, sentenças judiciais, emendas na Constituição. O foco está muito na legalidade do procedimento, na regulação detalhada de quase tudo, naquela deliberação que tenta, pelo menos em teoria, contemplar múltiplos interesses, múltiplos vetos. A cultura dominante é muito processual, normativa, baseada em litígios, na interpretação da lei. O que, imagino, tem suas vantagens, claro. Garante direitos, tem um sistema de freios e contrapesos, mas talvez o custo seja a agilidade, né? Exatamente. O resultado visível, como apontam as fontes, são esses processos institucionais que se tornam extremamente complexos. Muitas instâncias de revisão, de contestação, e isso frequentemente acaba por retardar, diluir ou, em alguns casos, até impedir a ação do Estado e a execução de estratégias nacionais de longo prazo. A expressão usada numa das análises é forte. Eles estariam atolados em seus próprios processos. Uma lentidão que não é só culpa da burocracia, sabe? É meio inerente ao modelo que acaba priorizando o procedimento, a regra, sobre a execução rápida. Entendi. E essa lentidão processual, essa diferença toda de ritmo, de racionalidade, isso não fica só dentro das fronteiras de cada país, certo? Transborda para a arena global. E aí a coisa pega. Como é que esse embate de modelos engenheiros versus advogados, digamos assim, se manifesta na competição tecnológica global? Porque a briga hoje não é só sobre quem constrói mais ponte, né? É sobre quem domina as tecnologias do futuro. É precisamente aí que o contraste fica mais agudo e as consequências mais evidentes. A tal guerra tecnológica entre China e Estados Unidos é, em grande medida, um reflexo direto dessa diferença de modelos que a gente está falando. Vamos pegar exemplos concretos que as fontes citam. Por exemplo, as baterias para veículos elétricos. Ah, sim. Um setor absolutamente chave para a transição energética, para o futuro da mobilidade. Sem dúvida. E as fontes mostram um domínio chinês que é francamente impressionante. Eles não só processam a maior parte dos minerais críticos para isso, como também controlam uma fatia gigantesca da produção mundial das células de bateria, dos componentes. Outro exemplo, os ímãs de terras raras. Aqueles materiais super importantes para tecnologias avançadas, né? Celulares, computadores, até equipamentos militares. Exato. Essenciais para quase tudo que é high-tech. Motores de carro elétrico, turbina eólica, equipamento médico, eletrônico de consumo, sistema de defesa. A lista é enorme. E, de novo, a China não só tem grande parte das reservas e da extração, mas, o que é crucial, domina as etapas de processamento e fabricação desses ímãs. Eles construíram cadeias produtivas completas e muito protegidas pelo Estado. E como eles conseguiram chegar nessa posição de domínio tão rápido assim? Foi só o mercado agindo livremente? Por uma estratégia muito deliberada, pensada a longo prazo. Teve investimento estatal massivo em pesquisa e desenvolvimento, muitos subsídios, a consolidação de grandes empresas campeãs nacionais na indústria e uma política bem clara de proteger esses setores que eles consideram estratégicos contra a competição de fora ou aquisições que eles não querem. É o modelo tecnocrático em plena ação. Identifica um objetivo estratégico e mobiliza todos os recursos do Estado para alcançar aquilo. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, nos Estados Unidos. Do outro lado, as fontes descrevem uma política industrial americana que, por muitas décadas, foi bem mais fragmentada, menos coordenada, sabe? Muitas vezes priorizando princípios de livre mercado ou sendo meio que capturada por debates regulatórios, legais, super complexos. A consequência direta disso é que em várias dessas áreas de tecnologia que são cruciais, e a gente pode adicionar aí energia solar, onde a China domina a produção de painéis, e a infraestrutura de 5G, que é a próxima geração de internet móvel, vital para tecnologias futuras, onde a China também assumiu a liderança global,
os Estados Unidos e outros países ocidentais se veem agora, como diz o ditado, correndo atrás do prejuízo. Tentando reconstruir capacidades industriais, cadeias de suprimento que foram perdidas ou que nunca foram totalmente desenvolvidas por aqui, né? Exatamente. E isso não cria só uma dependência econômica, o que já seria um problema, mas confere à China uma vantagem geopolítica muito significativa. As fontes enfatizam como esse domínio sobre componentes essenciais dá a Pequim uma alavanca, um poder potencial sobre o ritmo e o custo da transição energética global, por exemplo. É uma preocupação que está crescendo muito entre quem formula políticas no Ocidente. E aqui acho fundamental reforçar um ponto que as próprias fontes analisam com bastante cuidado. Essa descrição toda que a gente está fazendo, ela não é, de forma alguma, uma ode à China, sabe? Ou uma crítica simplista aos Estados Unidos e às democracias. É mais um diagnóstico analítico mesmo. É sobre observar o que acontece quando a lógica que predomina no poder, na tomada de decisão num país, se inclina mais para quem projeta e constrói sistemas complexos. Enquanto em outro, essa lógica se inclina mais para quem interpreta e aplica leis, regulações. A questão que fica martelando é, então, o que tudo isso significa para a ordem global? Para o nosso futuro? O que isso significa fundamentalmente é que a gente está testemunhando um confronto que vai além da economia ou da geopolítica tradicional. Ele está expondo duas racionalidades políticas, dois jeitos de organizar a sociedade e o poder que operam em lógicas bem distintas. De um lado, a gente tem uma lógica que privilegia a eficácia tecnocientífica, a velocidade na execução, a escala, o resultado pragmático, muitas vezes com uma ênfase menor em processos deliberativos ou direitos individuais que podem aparecer no caminho. Do outro lado, a gente tem uma lógica centrada na legalidade procedimental, na deliberação, na negociação de interesses e na conformidade com normas, com direitos estabelecidos, mesmo que isso signifique um ritmo mais lento e, por vezes, alguns impasses. E como você mencionou antes, a formação que predomina na elite governante em cada país, mais engenheiros e técnicos na China, mais advogados e gente do direito nos Estados Unidos. Isso não é só um detalhe curioso, né? Não mesmo. É mais do que um sintoma. É um fator que reforça e acaba perpetuando essas abordagens nacionais distintas. A mentalidade que predomina em quem está no comando influencia diretamente como os problemas são definidos, quais soluções são vistas como viáveis e como as políticas são implementadas na prática. E como a gente viu claramente nos exemplos da tecnologia, essa diferença fundamental na racionalidade do poder se traduz em vantagens e desvantagens competitivas muito concretas no cenário global atual, especialmente naquelas áreas onde inovar e implementar rápido são fatores absolutamente críticos para a liderança. A corrida tecnológica é, também, um choque de quase como sistemas operacionais políticos e culturais diferentes. Bom, acho que exploramos bem essa primeira parte do contraste. Agora, a gente vai para um rápido intervalo e já volta para continuar essa conversa. Bem-vindos e bem-vindas de volta ao Povcast. Estamos aqui para continuar nossa edição e, bom, nesta parte vamos mergulhar fundo, no dilema ético, político que marca essa disputa aí entre os grandes modelos de desenvolvimento. Exato. Vamos olhar bem de perto os custos daquela tecnocracia chinesa que é impressionante, claro, mas também muito controladora. E, do outro lado, as contradições do liberalismo jurídico lá nos Estados Unidos, que, assim, às vezes parece que mais emperra do que ajuda, né? É uma ótima forma de colocar. O foco agora é mais interpretativo, eu diria. Até propositivo. A gente sai um pouco daquela visão de simples competição, né? Quase uma corrida de cavalos entre potências, para investigar mais a fundo a necessidade e, se é viável mesmo, uma terceira via. Uma alternativa. Uma alternativa. Uma que consiga, fazer algo que parece cada vez mais urgente. Juntar inovação tecnológica de ponta
com soberania nacional e, o que é fundamental, com justiça social. Sim. E, claro, dentro disso, pensar um pouco qual pode ser o papel do Brasil nesse tabuleiro todo, né? E o que significa de verdade hoje construir o futuro em termos civilizatórios. Para além do discurso fácil, sabe? Perfeito. Então, vamos começar pelo modelo que mais, impressiona pela velocidade. O chinês. É inegável a capacidade deles de fazer acontecer. Ah, sem dúvida. Cidades que brotam do chão, ferrovias de alta velocidade cortando o país, mas essa mesma engenharia que levanta pontes, arranha-céus em tempo recorde, também está construindo, talvez com a mesma eficiência, muros digitais imensos. Exatamente. A gente fala de câmera para todo lado, né? Algoritmos super sofisticados de controle social, aquele sistema de pontuação de crédito social que definem acesso a serviço. Define a vida da pessoa, né? Exato. A tecnologia, nesse contexto, parece que se firma mais como ferramenta de controle de ordem social do que necessariamente como um instrumento para a liberdade individual. É uma troca complicada. E essa eficácia toda não é por acaso, né? Nem é só fruto de um regime autoritário que, impõe sua vontade. Tem raízes mais fundas, numa construção que é sistêmica, é estatal e focada na inovação como um projeto de nação. O autor Dan Wang, naquele livro bem instigante, O Breakneck, ele argumenta justamente isso. Ele mostra como não é só autoritarismo puro e simples. É uma engenharia social, econômica, planejada. Certo. A gente vê exemplos concretos, tipo em regiões como Guizhou. Eram lugares relativamente esquecidos, sabe? E foram transformados em polos de tecnologia, especializados em computação em nuvem, mineração de dados em larga escala. Nossa. E isso só foi possível por uma articulação muito, muito forte entre investimento pesado em infraestrutura física e digital, planejamento urbano de longo prazo, fomento à pesquisa aplicada e uma política muito clara de soberania sobre os dados, né? Os dados gerados ali. Entendo. A engenharia, nesse modelo, não é só uma profissão. É quase uma filosofia de Estado que redesenha território, disciplina o trabalho, organiza a produção. É interessante essa perspectiva do Wang que você trouxe sobre a diferença de pilares. Quer dizer, os Estados Unidos, historicamente, confiam mais na lógica de mercado, de contrato, né? Na iniciativa privada regulada. Isso. Enquanto a China aposta nas fábricas, na capacidade produtiva real, palpável, e nos engenheiros como os agentes dessa transformação toda. Exatamente. Essa racionalidade da engenharia chinesa, muito pragmática, focada em resolver problema concreto, em escala, em fazer acontecer, parece mesmo que se encaixou melhor com as demandas dessa reorganização produtiva global que a gente está vivendo. Principalmente na indústria avançada e infraestrutura digital. Sem dúvida. Essa abordagem mais mão na massa, vamos dizer assim, tem se mostrado muito potente para coordenar projeto grande, direcionar recurso de forma estratégica. Pensa na velocidade que eles implantaram o 5G. Impressionante. Ou como dominaram a cadeia de painel solar, de bateria para carro elétrico. Tem uma capacidade ali de mobilizar recurso, de alinhar governo, estatal, o setor privado, que os modelos ocidentais têm dificuldade de fazer igual, na mesma velocidade e escala. A engenharia, nesse sentido amplo que o Wang descreve, vira um opor de um projeto de Estado que quer não só competir, mas redefine as regras do jogo tecnológico e industrial. São que, como a gente já começou a falar, essa eficiência toda não vem de graça. Ela cobra um preço social, político, que é bem alto. E gera debates éticos complicadíssimos. Com certeza. O avanço tecnológico chinês anda junto com uma vigilância digital que fica cada vez mais massiva, mais intrusiva, censura na internet ao dia a dia. Tem denúncias graves, consistentes de repressão a minorias como os uigures, lá em Xinjiang. Terrível. E o controle algorítmico sobre a vida das pessoas vai se expandindo para tudo, né? Do trabalho ao lazer, a mesma estrutura centralizada, planejada, que permite fazer trem-bala e usina solar gigante. É a mesma É a mesma que sustenta o monitoramento facial em tempo real, a tal pontuação social. É a tecnocracia na veia, operando com uma lógica de eficiência, mas muitas vezes assim totalmente descolada de controle democrático, de accountability, de poder contestar. É um excesso de ordem, né?
que para muita gente sufoca a liberdade e a dignidade. É a busca pela estabilidade, pelo desenvolvimento a qualquer custo, onde os fins parecem justificar meios bem questionáveis, né? Do ponto de vista de direitos humanos, de liberdades. Exato. Mas é fundamental, para a gente não cair numa análise muito simples, olhar também para as fragilidades do outro lado. O modelo liberal democrático, principalmente dos Estados Unidos. Certo. A crítica que se faz e que aparece bastante é que a judicialização excessiva da vida social política, embora seja vista como pilar da democracia, do Estado de Direito... Que é importante, é claro. Sim, claro que é. Mas ela pode acabar tendo um efeito paralisante. Pode travar a capacidade de fazer reforma profunda, necessária. E como que isso acontece na prática? Como a gente vê isso? Olha, pense em projeto de infraestrutura essencial. Para modernizar o país, para a transição energética, por exemplo. Muitas vezes esses projetos enfrentam anos, às vezes décadas, de briga na justiça. Nossa, décadas? Sim, contestação ambiental, processo de licença que se arrasta nos tribunais, antes mesmo de mexerem na terra. Direitos individuais, de propriedade, que são fundamentais, claro. Sem dúvida. Acabam sendo usados instrumentalmente por grupos de interesse. Seja empresa, associação de morador, lobby, para bloquear a mudança estrutural que podia beneficiar todo mundo, mas que mexe no interesse particular deles. Entendi. Vira uma arma, né? Exato. Cria-se um impasse, um nó-górdio mesmo, onde a própria defesa da liberdade individual dos procedimentos legais vira, paradoxalmente, uma ferramenta de sabotagem da ação coletiva, do planejamento de longo prazo. É quase um excesso de entrave, muitos vetos que impedem o movimento. Essa tensão entre os modelos fica muito clara quando a gente olha uns dados, umas reportagens recentes. O MIT Technology Review, New York Times, por exemplo, tem mostrado a dificuldade enorme que os Estados Unidos estão tendo para tentar reconstruir a produção de microchips lá dentro. Mesmo com muito dinheiro, né? Mesmo com subsídio bilionário, tipo o C-Sharps Act, burocracia, falta de mão de obra, custo alto e, sim, desafios regulatórios, legais, tudo isso é apontado como obstáculo. Ao mesmo tempo, a Bloomberg noticiou que a Índia, mesmo começando com uma base muito menor nesse setor específico, parece que está conseguindo avançar mais rápido em alguns nichos de semicondutor. Talvez por um ambiente regulatório diferente ou uma decisão mais ágil em alguns pontos. E não é só chip, né? O Fórum Econômico Mundial, naqueles relatórios de competitividade, já há uns anos vem falando da liderança chinesa consolidada em áreas-chave para o futuro. Quais áreas? Infraestrutura 5G, produção e uso de carro elétrico, energia renovável, principalmente solar e eólica. Isso tudo reforça um ponto importante. A disputa geopolítica hoje não é só sobre quem tem o maior PIB ou mais patente. Não é só número. Não é só número. É cada vez mais sobre qual modelo consegue articular melhor política pública eficaz, construir infraestrutura moderna, fomentar a inovação e, crucialmente, fazer isso mantendo algum grau de soberania nacional, de controle sobre as cadeias produtivas estratégicas. É uma competição de modelo de governança, de capacidade do Estado. E tem um alerta sendo feito, né, por centros de pesquisa importantes que estudam democracia, como o International Forum for Democratic Studies. Eles apontam um risco real. Qual seria? Essa lentidão, essa dificuldade de tomar decisão estratégica nas democracias ocidentais, muitas vezes por causa dessa complexidade toda, dos freios e contrapesos, da judicialização que você falou, isso pode acabar criando um vácuo perigoso de liderança global. Entendo. E a preocupação é que esse vácuo não fique vazio. Ele tende a ser preenchido por modelos mais autoritários, tecnocráticos, que pelo menos na aparência, ou no curto prazo, se mostram mais eficazes, mais rápidos para agir, para entregar resultado visível. É o medo de que a inação democrática ou a lentidão acabe sendo, de certa forma, colonizada, superada por ações autocráticas que se vendem como eficientes. Exato.
que a dificuldade de aprovar um plano climático ambicioso numa democracia abra espaço para um regime autoritário implementar a solução dele de cima para baixo e ganhar legitimidade pela ação, mesmo que custe a liberdade. É uma preocupação muito séria sobre o futuro da governança global, sabe? Sobre qual sistema vai responder melhor aos desafios gigantes do século XXI. Mudança climática, pandemia, tecnologia disruptiva. Exatamente. Então, diante desse cenário todo, né, tão complexo, com dois modelos dominantes que têm tanto potencial quanto problemas sérios, fica a pergunta: qual caminho? Qual seria a saída? Parece claro que não dá para ser só escolher um lado e torcer, né? Como se fosse China versus Estados Unidos numa final de campeonato. Ah, concordo totalmente. Reduzir a isso é perder o principal. Simplifica demais. Demais. O que importa mesmo é entender que o futuro, um futuro que seja bom, sustentável, justo, não vai ser moldado por quem fala mais bonito na rede social, ou por quem mobiliza mais dinheiro, ou mesmo por quem tem mais controle. Então, por quem? Ele vai ser construído por quem tiver a coragem, a criatividade e a capacidade política de imaginar e principalmente de construir um novo pacto social. Um pacto que consiga juntar, de forma nova, tecnologia, democracia e justiça social. E essa busca não é só teoria, não. Já tem setores progressistas no norte e no sul global, movimentos sociais, universidades, governos locais inovadores propondo e testando alternativas concretas que apontam para essa terceira via. Que tipo de alternativas? Pode dar uns exemplos pra gente? Claro, a gente está falando, por exemplo, de orçamento participativo tecnológico. Imagina se as comunidades pudessem decidir democraticamente onde investir o dinheiro público em pesquisa, sabe? Direcionando a inovação para resolver problema local, real, em vez de só seguir a lógica do lucro ou da vigilância. Seria uma mudança e tanto. E falamos também de reconstruir cadeias produtivas mais resilientes, mais sustentáveis para o meio ambiente, menos dependentes de poucos fornecedores globais, talvez com política industrial verde, apoio à tecnologia local e, fundamentalmente, reinventar o planejamento estatal. Mas como? Sem cair no autoritarismo. Exato. Não como algo imposto de cima para baixo, mas como um processo com controle cidadão real, com transparência total nos dados, nos processos, com um mecanismo efetivo de participação popular na definição de meta, na fiscalização. É sobre reimaginar o papel do Estado. Não Estado controlador, Não. mas um coordenador inteligente, democrático, de transições estruturais complexas, energética, digital, agroecológica, sempre em diálogo, sob o olhar atento da sociedade civil. E nesse cenário todo, onde que o Brasil entra? Qual pode ser nosso papel? A gente tem condição de ser mais que espectador ou seguidor de um dos modelos? Eu acredito que sim, o Brasil tem um potencial enorme para ser protagonista nesse debate global, até um laboratório de experiências para essa terceira via. É mesmo? Sim, já tem muita discussão rica, projeto concreto acontecendo aqui, muitas vezes fora do radar da mídia. Propostas consistentes sobre neoindustrialização verde, sabe? Reindustrializar com base em tecnologia limpa, na bioeconomia da Amazônia. Tem iniciativas importantes de inclusão digital que vão além de só dar acesso à internet. Buscam promover letramento digital crítico, produção local de conteúdo. E um debate crescendo sobre criar redes públicas de dados, infraestrutura digital que garanta soberania sobre informação estratégica, proteja a privacidade, em oposição ao modelo extrativista das Big Techs ou ao controle estatal excessivo. E de onde vêm essas ideias? Vem de universidades públicas, de ONGs, de governos locais progressistas, de movimentos sociais do campo, da cidade. Tem muita coisa boa acontecendo. E a gente tem alguma experiência passada que pode inspirar ou ensinar algo para isso? Sim, olhando para a nossa história recente, mesmo com todos os problemas, os limites, a gente encontra experiências que mostram que é possível, embora sempre difícil, articular crescimento com menos desigualdade e com algum planejamento estatal. Como o que, por exemplo? Pensa nas fases iniciais do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Apesar das críticas, conseguiu destravar alguns investimentos em infraestrutura.
ou na expansão grande da conectividade, da bancarização nas últimas décadas, que integrou milhões de pessoas. Verdade. São exemplos que, se a gente analisar criticamente, podem dar lições sobre como articular política pública em larga escala. Talvez uma das grandes tarefas do nosso tempo, aqui no Brasil, seja justamente essa: reinventar o planejamento de forma radicalmente democrática, adaptado aos desafios de hoje, tecnologia, meio ambiente, sociedade. É decidir, como país, se vamos continuar só copiando o manual dos outros, seja de Washington ou de Pequim, Ou se a gente escreve o nosso. ou se a gente tem a audácia de escrever nosso próprio projeto de futuro. Um futuro com a nossa cara, com as nossas prioridades. Faz todo sentido. No fundo, esse conflito que o Dan Wang descreve tão bem, né, entre a lógica dos engenheiros e a dos advogados, revela algo mais profundo que uma disputa funcional de gestão. É mais que isso, né? É um impasse civilizatório, eu diria. Quem ou qual lógica deve definir o rumo do nosso futuro? É a lógica da produção eficiente, da implementação rápida, dos engenheiros, mesmo que atropele processo democrático ou direito individual? Ou é a lógica da regulação cuidadosa, da deliberação, da proteção de direitos dos advogados, mesmo que leve à lentidão, à paralisia, à incapacidade de enfrentar desafio urgente? É uma pergunta difícil, porque nenhuma das respostas parece totalmente boa. Exato, e talvez a saída não seja só escolher um lado, declarar a vitória da eficiência tecnocrática ou da deliberação democrática, como a gente conhece. Talvez a resposta esteja em algo mais radical, em transformar a própria gramática do poder, as regras do jogo. Mudar o jogo em si. Mudar o jogo. O século XXI, com essa complexidade toda, exige mais que nunca inteligência coletiva, colaboração em larga escala, sensibilidade pública para as consequências sociais, ambientais das nossas escolhas tecnológicas e uma imaginação institucional renovada, capaz de criar novos arranjos, novos pactos, que não cabem nas caixinhas ideológicas antigas, nos modelos do século XX. É isso. No fim das contas, a escolha que está na mesa para a gente não pode ser só viver num mundo de engenheiros sem direitos ou num mundo paralisado por advogados sem ação efetiva. O grande desafio civilizatório do nosso tempo é criar uma terceira opção, construir juntos um outro mundo possível. Qual seria? O mundo dos cidadãos e cidadãs que pensam criticamente, que debatem democraticamente e que constroem juntos as soluções para os nossos problemas. Não é torcer para uma nova hegemonia, seja chinesa ou americana. É recusar essa falsa escolha que muitas vezes colocam para a gente. Recusar a dicotomia. Exato. O mundo precisa urgente de mais cooperação, de mais solidariedade, de solução compartilhada para desafio global. Crise climática, pandemia, fome, desigualdade. Não precisamos de novos impérios disputando poder e recurso. Precisamos de colaboração. E para construir essa alternativa, é fundamental a gente reinventar nossa ideia de progresso. Não mais como aceleração cega, extrativista que concentra a riqueza, mas como um projeto coletivo, partilhado, sempre renegociado, para garantir vida digna, com liberdade e justiça para todo mundo no planeta, sem exceção. Uma visão poderosa. Esperamos que esta edição do podcast tenha trazido reflexões importantes, provocado aí novas perguntas. Lembrem-se que o podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre buscando trazer informação importante, relevante, para a gente entender o mundo em que vive. Isso aí. Os links para as fontes que serviram de base para esta edição e também para acesso a outros artigos e materiais relacionados, eles estão todos na descrição deste episódio, tá bom? Um abraço carinhoso e até a próxima.